Olá, eu quero dizer para você que, independente aquilo que você praticou, aquilo que você fez, aquilo que está aí te atormentando a tua mente. Eu cometi um pecado, eu cometi um crime, eu cometi um furto, eu cometi isso e agora. Eu quero dizer para você que Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele tem o poder para te perdoar de todos os seus pecados. Todos os seus pecados ele tem o poder de te perdoar. Medita comigo aqui num texto da palavra de Deus que vai falar sobre o adultério de Davi. Ele cometeu uma coisa terrível e logo após o seu pecado ele ainda cometeu um assassinato. Mas acompanha comigo aqui. Salmo 51. Ele vai narrar no livro de Samuel, 2 Samuel, vai narrar que Davi ele comete agora um adultério com Betseba. E logo após isso, ele comete um assassinato contra o marido de Betseba, para poder ficar com Betseba. Mas a Bíblia vai dizer também que depois disso houve um vazio, um buraco enorme na alma de Davi, no coração de Davi. Olha que salmo que ele escreve, que salmo maravilhoso, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você conhece as suas transgressões, aonde você tem errado, aonde você tem falhado, aquilo que você quer que seja perdoado, você sabe qual que é? Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Isso aqui ele está fazendo uma oração, ele está gritando e tirando de dentro dele: Senhor, apaga as minhas iniquidades. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E o segredo quando você erra, quando você cai, não é se esconder de Deus, mas é você buscar a presença de Deus. É você ir até Deus e pedir a Ele a misericórdia, pedir a Ele o perdão. Porque quando você vai praticar um erro, um crime, quando você vai praticar uma coisa errada, quando você vai cometer um pecado, o diabo, ele fica ali te dando aquele apoio. Vai, é isso mesmo, pode errar, pode ir lá, vai lá e tal, e tá certo, depois você pede perdão e tal. Mas na hora que você vai lá e comete o erro, que você cai, o próprio Satanás, ele fica na mente do ser humano, o próprio diabo, ele fica na mente do homem, acusando você, acusando as pessoas. Tá vendo? Você errou, tá vendo? Você é um fracassado, tá vendo? Ninguém gosta de você, tá vendo? Você fez isso, tá vendo? Você fez aquilo, a ponto de levar muitos ao suicídio, a ponto de levar você a desistir de você mesmo. Mas hoje eu trago para você que tem solução, tem perdão. Não importa o erro, não importa o que aconteceu, Jesus é a alegria, Jesus é a felicidade, Ele quer reconstruir a tua vida, a tua história. Vamos acompanhar mais um texto. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha para você ver. Cria em mim, Deus, um coração puro. Às vezes nós temos um coração tão cheio de rancor, de ódio, de mágoa e desejamos o mal para alguém,
ou às vezes não queremos fazer o bem, a Bíblia vai dizer que se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então é complexa a história. E agora ele pede Deus, Davi, depois do seu erro, depois de colocar o soldado na frente da batalha para ele ser morto, para ele poder ficar com a mulher do soldado. A Bíblia vai dizer que quando Urias morre, ele fica com Betseba. Mas, ou seja, cometeu o adultério, mandou ele para a guerra, ficou com a mulher dele, depois manda ele para frente da batalha para ser morto, para ficar com Betseba. Ou seja, cometeu um adultério seguido de um assassinato. Mas agora que ele está arrependido e pedindo a Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Talvez você esqueceu, nem se lembra mais como é ter a alegria da salvação. Como é sentir aquela segurança de ter seu nome escrito no livro da vida. Como é ter a segurança de saber que Deus, Ele está cuidando de você. Como é ter aquela segurança de saber que as lutas da vida, as lutas terrestres daqui são passageiras e que o que realmente importa é para onde a nossa alma está indo, para onde a nossa alma vai. E agora ele pede a Deus a alegria da salvação, porque ele chegou numa situação que ele viu aquele buraco, aquele vácuo, aquele vazio, e ele pede: Senhor, me dá novamente a alegria da salvação. Talvez você está triste, sem esperança, não vê solução e fala: será que eu estou salvo? Eu estou indo para onde Deus quer? Será que a minha alma está indo para o descanso eterno ou eu vou para o Hades, para o abismo? Mas que você hoje possa voltar-se a Deus e pedir Ele para te dar um coração reto. Peça a Ele para tornar a dar a alegria da salvação a você. Alegria da salvação. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. Crimes que ele cometeu, ou seja, homicídio, assassinato. Talvez você cometeu: irmão, eu não cometi um assassinato, mas eu falei mal do meu irmão, eu falei mal do meu vizinho, eu falei mal do meu amigo. Ou seja, aquele que fala mal do teu irmão, a Bíblia fala que é assassino. Talvez você não falou, mas desejou só de pensar em cometer. Talvez você já cometeu. A Bíblia fala que só de pensar em fazer já cometeu o pecado. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi aqui ele entende que Deus ele não queria sacrifício. Deus aqui ele não queria um sacrifício e que ele não pede sacrifício. Deus ele quer obediência. Ele quer que você obedeça. Você errou. Ele já diz na tua palavra que ele é advogado para nos perdoar, que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Mas a história não acaba aí. Você tem que ir até o Senhor com o coração rasgado, aberto, diante dele e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tem misericórdia. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
é confessar o Senhor e deixar aquilo, deixar aquela vida de erro, aquela vida de prostituição, aquela vida de crime, aquela vida de tráfico, aquela vida de roubo, aquela vida de mentira, de jogatina, aquela vida errada, aquela vida que não agrada o Senhor. Aquele que confessa e deixa, que para, alcança misericórdia. Verdadeiramente arrependido por ter cometido adultério com Betseba e por assassinar o marido dela para encobrir o fato. O rei Davi, ele percebeu que as suas ações feriram muitas pessoas. Talvez as suas ações feriram muitas pessoas, mas você não percebe que feriu as pessoas. Você não percebe que feriu seu pai, sua mãe, sua esposa, você mesmo ou alguém. E você vai cometendo essa série de erros. Mas que neste dia você perceba que esses erros eles têm que pararem, têm que parar e você voltar ao contato, à aliança com Deus. O rei percebeu então que as suas ações feriram muitas pessoas e arrependeu-se. Ele arrependeu. Ele arrependeu de uma forma que ele pediu Deus para criar um coração puro, um espírito reto. Ele pediu Deus a alegria da salvação de novo. Por isso, Deus o perdoou misericordiamente. Deus o perdoou. Deus, ele perdoou Davi por cometer um adultério e um assassinato. Deus, ele vai te perdoar também. Ele vai perdoar você. Mas recorra ao recurso supremo, que é Deus. Ao recurso supremo, que é Cristo. Ao recurso supremo, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos continuar aqui, ó. Nenhum pecado é grande demais para Deus perdoar. Talvez tem pessoas que dizem para você assim, ó, para você não tem mais jeito, você já errou demais, você já traiu demais, você já cometeu erros demais, você já matou alguém, você já assassinou, você já adulterou. Eu não estou dizendo que você deva praticar esses erros, eu estou dizendo que se você fez ou está fazendo, é hora de parar. Porque talvez você comete porque acha que não tem perdão, mas Deus, ele te perdoa. Deus, ele te perdoa. E ele não quer essa vida de erro para você. Ele pode te perdoar. Você sente que nunca poderia se aproximar-se do Senhor por ter feito algo terrível. Às vezes você tem esse pensamento aí, eu errei demais, eu não posso aproximar de Deus, Deus não vai querer a minha presença. É neste momento que Deus, ele quer te ajudar, porque Jesus, ele não veio para os sãos, Jesus, ele veio para os doentes, Jesus, ele veio para aqueles que precisam dele, da solução dele, do cuidado dele. Ele veio para você, que está aí na cachaça, na maconha, na cocaína, no crack, na prostituição. Ele veio para mim, para me tirar do erro, para me convencer do meu pecado, das minhas falhas. Ele veio para nós, trabalhar em nós um novo caráter, uma nova mentalidade, para nós termos a mente de Cristo, para nós sermos imitadores de Cristo. Então Deus, ele pode perdoar. Embora ele nos perdoe, nem sempre apaga as consequências de nossos pecados. Por mais que você cometeu um pecado, um erro, o Senhor Jesus, ele te perdoa de qualquer erro, de qualquer pecado. Toda atitude que você cometer, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e o suicídio, qualquer pecado, ele pode te perdoar. Qualquer pecado. Mas as consequências das suas atitudes vai vir. É como eu digo, você vai passando o cartão de crédito, vai fazendo compra, vai comprando aquilo, vai passando o cartão de crédito, vai chegar o final do mês, a fatura vai vir. E a mesma coisa, a fatura do seu pecado vai vir. As suas consequências, as consequências do pecado que você cometeu e praticou, ela vai vir e você vai ter que pagar, você vai ter que arcar. Cometeu um homicídio,
você vai ter que pagar na justiça, os homens. Mas Deus, ele vai te perdoar pelo seu homicídio. Ele vai limpar esse homicídio, ele vai limpar esse pecado das tuas mãos, da tua vida. Mas a consequência daquele homicídio que você cometeu, daquele erro que você praticou, essa consequência ela vai vir. Não tem como você fugir dessa consequência. A vida e a família de Davi nunca mais foram as mesmas, com o resultado do erro que Davi cometeu. Você vai ver lá em 2 Samuel 12, capítulo 1, versículo 23, vai narrar a história, o caos e o problema e a consequência grande, enorme que Davi trouxe para o seu reino, para a sua família, devido à consequência do pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele perdoou Davi. Deus, ele perdoou, mas a consequência foi catastrófica. O que eu quero dizer para você: não deixe o diabo ficar dizendo que não tem jeito, que Deus não ama você, que Deus não te perdoa. Ele ama você de uma forma enorme, de tal maneira que não dá para explicar na forma que ele te ama. E que tem jeito sim. E que ele pode te perdoar. E peça a Deus para criar em você um coração puro, um espírito reto. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. E uma vez que você conheceu, ou que você conhecer e experimentar desse amor, desta graça, você não vai querer abrir mão mais, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Mas não foi de graça não, custou o sangue de Jesus, de um inocente, um cordeiro do céu, morrer na cruz do Calvário. Valorize esse sacrifício. Por mais que seja o teu erro, o teu pecado, a tua falha, fala com o Senhor, perdoa, Senhor, os meus erros, me dá força para sair. Arrependa-se de verdade. O segredo está no arrependimento diante de Deus. O Senhor, ele quer ver o arrependimento do teu coração, da tua vida, para que ele faça um milagre. Deus, ele quer realizar grandes feitos, grandes coisas na tua vida. A Bíblia vai dizer que mesmo Davi errando, fazendo tantas coisas, a Bíblia fala que ele era uma pessoa muito quebrantada diante de Deus. Ele era tão íntimo com Deus que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele arrependeu, Deus perdoou. E a Bíblia vai chegar a dizer que Deus contava os seus segredos para Davi. De tamanha era a intimidade. Por mais que tenha sido grande o teu pecado, o teu erro, que você fala que é grande, mas para Deus não tem nada impossível. Ele perdoa você e ele quer ter essa intimidade com você. Só depende de você. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Aquela pessoa que cometeu algo que acha que não tem perdão, que não vai procurar Cristo, envie esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai mudar corações e mente